vai falar sobre energia magnética. É um tema que precisou da lei de Faraday para poder ser estabelecido. Vamos falar sobre indutância e sobre corrente de deslocamento, né? E com isso a gente vai ter todos os fenômenos, digamos assim, necessários para estabelecer as equações de Maxwell e a partir daí desenvolver o material do curso. Deixa eu abrir aqui o livro. Bom, muito bem. Então a gente vai falar sobre energia. Então a questão é como é que a gente pode estabelecer, né, a energia de um sistema que tem a corrente fluindo nesse sistema, né? Ora, se tem corrente fluindo, tem campo magnético. Então a gente está falando essencialmente de energia de cargas em movimento, né? A gente quer voltar um pouco para o caso estático para determinar a energia de um sistema, não é estático, mas no caso estacionário, né? Que nós estamos falando ainda de corrente DC, corrente constante, né? Mas a questão é que para se chegar num estado em que a energia, que a corrente seja I, essa corrente tem que começar do zero, certo? E à medida que você tenta estabelecer o valor final em que a corrente é I, a partir do zero, a corrente vai ter que variar para chegar até I. Nesse processo, variação de corrente está atrelada à variação de fluxo magnético que produz FM de acordo com a lei de Faraday. Então a gente tem que saber equacionar isso para poder chegar no estado final, levando em conta que qualquer variação de fluxo magnético produz FM induzido, né? Então a gente precisa levar isso em conta, certo? Então é esse o objetivo aí, por isso que a gente precisava ter essa lei de Faraday antes para poder chegar nessa situação. Então nós temos aí um circuito, né, magnético, a tensão do circuito é V0 e a corrente é I, né? E esse estado chegou esse circuito chegou nesse estado. Isso aqui é uma, tá meio depois de hoje, isso aqui é uma fontezinha, certo? A corrente circula aí. Então a questão é, como é que eu cheguei nesse estado? Nesse estado atual, qual é a energia do sistema? Ora, a corrente que circula produz efeito magnético. Então a energia que a gente está falando é a energia de cargas em movimento, que seria energia magnética. Mas a gente está falando de energia, ou seja, no valor final o regime está estacionário, certo? Não existe variações no tempo, né, de corrente ou de tensão ou de nada, certo? Mas para chegar até esse estado tem que fazer variações no tempo. Então veja, para se atingir esse estado, né, e que a tensão seja V0 a partir do valor inicial igual a zero, né, qualquer variação de fluxo do circuito produz uma FM induzida, certo? Suponha que você tenha a tensão no circuito V0. Se eu variar a corrente em pequena quantidade, né, e isso varia no tempo, isso corresponde à variação de fluxo enlaçado pelo circuito, né? Fluxo enlaçado pelo circuito, porque tem, né, corrente circulando, variando isso aqui no tempo, vai fazer um fluxo variar no tempo e vai produzir FM induzida. Então, se eu vario o fluxo, então eu tenho uma FM induzida dada pela lei de Faraday, né, menos dψdt, tá? Então o que acontece? A tensão do circuito muda. Se ela era V0, ela passa a ser quanto? V0 mais esse valor induzido, certo? À medida que eu vario no tempo. Então a tensão passa a ser V0 mais FM induzida, que é menos a taxa de variação no tempo do fluxo enlaçado, né? Então o circuito, a fonte, tem que colocar um incremento ΔV, que é menos isso, para manter a tensão em V0, certo? Essa é a ideia. Toda vez que a corrente quiser variar, a fonte supre energia para manter a tensão em V0. Tá? Ok? Então, essa energia suprida que é a variação de energia devido ao incremento de corrente. Certo? Então, com essa alteraçãozinha, tá certo? Então, a tensão era V0, né? Passou a ser V0 mais FM induzido. Então, o circuito, a fonte tem que dar um ΔV para, somando com esse V', que é essa soma aqui, né? ΔV igual a menos FM, cancela isso aqui e fica de novo V0. Então, mantém-se constante a tensão. Certo? Então, qual é a energia suprida pela fonte, né? A fonte supre energia é uma taxa, né?
né? I, que é a corrente que está circulando, vezes a variação, ou seja, aquele incrementozinho ΔV, que é menos FM. Então, essa é a taxa de variação da energia suprida pela fonte, né? Menos I vezes FM, e FM sendo menos a taxa de variação do fluxo enlaçado, então isso aqui dá essa expressão simples, né? Para uma variação no tempo do fluxo a uma taxa de dψdt, a fonte tem que suprir a energia a uma taxa de dWdt dado por I dψdt. Tá? Então, essa é a energia que você quer calcular. Né? Certo? Então, observe, né? Então, num tempo, olhando para essa expressão, certo? Então, a taxa de variação da energia, né? ΔW e ΔT, é I, Δψ, ΔT. Então, isso quer dizer o seguinte: se o meu fluxo varia de Δψ, a energia varia disso, que é dado por esse produto aqui. Certo? Então, num tempo ΔT, se o meu fluxo varia de Δψ, a energia varia de I Δψ. Essa é a expressão básica que permite calcular a energia de um sistema em que a corrente final é um determinado valor a partir do valor inicial igual a zero. Ele vai computando essas somas, então a energia final seria integral, né? A energia final do sistema seria, você pode calcular assim, né? Integral de I Δψ. Essa seria a forma de calcular a energia final do sistema, tá? Ok? Só que a gente lida com campos, né? Então a gente quer falar não quer falar em corrente, quer falar em termos de densidade de corrente, né? Potencial vetor, campo magnético, e assim por diante. Então, essa é a expressão geral, mas a gente quer colocar em termos das grandezas que aparecem nas equações de Maxwell. Então, o que a gente quer, né? No estado final, a gente vai estar naquele regime que a gente chama de regime estacionário, né? Não sei se vocês estão lembrados, na magnetostática, a gente definiu o regime estacionário, aquele em que a corrente nem começa nem termina em lugar, ela sempre forma circuitos fechados, certo? Então, na magnetostática, toda a magnetostática, ela foi definida no regime que as correntes formam linhas fechadas. Ou seja, a corrente não começa aqui, termina aqui e desaparece, certo? Ela faz linhas fechadas. O que quer dizer isso? Se não existe fontes nem sumidouro de linhas de corrente, é porque no regime estacionário divergente de J vale zero. Qualquer campo cuja divergência seja zero é porque ele nem começa nem termina em ponto nenhum do espaço. Basicamente estendido para a densidade de corrente. Mas falando em termos de linhas, né? Linhas de campo. Linhas que terminam em algum ponto, elas desaparecem naquele ponto. Você teria um divergente, um fluxo, né? Linhas que fazem isso, certo? De repente desaparece, que nem o campo elétrico, né? Terminando numa carga, certo? Quer dizer que se você fizer isso aqui, você tem um fluxo líquido, né? A coisa está sumindo, tem um fluxo líquido. As coisas convergem aí, certo? Ou as linhas poderiam estar saindo, né? Então o divergente, na realidade, é um detector de fonte, né? O divergente associado ao fluxo, né? Então, com um diferencial, aqui eu teria linhas divergindo, como o nome está dizendo. Né? Então, as linhas de J não podem nem convergir nem divergir para nenhum ponto, ou seja, tem que ser linhas fechadas. Então, isso é o que define o regime estacionário. O regime estacionário é aquele em que toda a magnetostática é baseada, né? Campos estacionários, ou seja, correntes que não variam no tempo, mas são estacionárias. Certo? Pode variar no espaço, mas não no tempo. Ou seja, então essa é a condição que define o regime estacionário. Então, se eu tenho um volume de corrente qualquer, o volume V, quer dizer que esse volume ele é constituído de microcircuitos, todos que a corrente tem que sempre formar caminhos fechados. Aqui a gente apresenta um pequeno microcircuito desse volume como um todo. A gente quer saber qual é a energia associada a essa densidade de corrente que ocupa esse volume V. Então, como a gente está no regime estacionário, né? Então, esse volume, nós sabemos que ele tem que ser constituído de loops desse tipo aqui, os circuitos fechados. E ele pegou um exemplo de um pequeno circuito desse, certo? E vamos olhar com mais detalhe nesse circuito. Então, aí está ele expandido, né? Então, você tem aquele circuito e a corrente sempre se
forma um circuito fechado, certo? Então, o que a gente precisa saber? Precisa calcular, né? Por exemplo, para esse pequeno elemento de circuito, esse microcircuito aqui, a energia tem a ver com a corrente que circula nesse microcircuito, cuja seção transversal é ΔA, né? Seção do elementozinho aqui, do microcircuito, certo? E o fluxo enlaçado, né, por ele, que é o que a gente precisa, né, é ΔPsi. Ou seja, a energia varia, esse delta aqui está associado ao incremento delta de fluxo, certo? Ok? E esse delta maiúsculo está associado à seção transversal do microcircuito. Tá? Ok? Bom, então, relacionando, como aqui essa seção é tão pequena quanto você possa imaginar, o J está orientado ortogonalmente, né, a essa seção transversal. Então, a corrente ΔI nada mais é do que J ΔA, onde A minúscula é A, seria, ΔA seria a área, né, desse elementozinho aqui. E o fluxo enlaçado por esse microcircuito é a integral do vetor B, vetor de área ds, que é esse vetorzinho aqui, certo? Na realidade, ele está escrito em termos de N, né, chapéu aqui, versor N ds, que é o elemento área diferencial, de acordo com a regra da mão direita. Né? E por que tem ΔB? Porque isso está associado, bom, se psi variou de delta, psi é porque B corresponde à variação de B de ΔB. Daí você tem o fluxo calculado, certo? E com isso, né, se você usar que a conexão entre potencial vetor e vetor de densidade de fluxo magnético, né, o rotacional de A, né, é igual a B. Rotacional de uma variação de A é uma variação de B correspondente, certo? E jogar lá, né, o que isso vai dar? Bom, aqui você tem uma pequena álgebra antes, né? Aqui você tem que essa integral aqui, vamos olhar para cá com calma, certo? Integral de ΔB, né? É o que nós temos original, aliás, desculpa. É ΔB que ele tem? É, ΔB. Escalar, né? O ds, que é n ds, né? Teorema de Stokes, né? Isso aqui é uma área, a áreazinha lá, né? Isso aqui vai dar a circulação, né, de ΔA. Desculpa, circulação não. Isso aqui vai dar a integral. Isso aqui é rotacional de A, né? Circulação depois, certo? Rotacional de A, que é ΔA no caso, né? Tudo de escalar com NDS. Tá? E aí nós temos essa expressão, e isso aqui pelo teorema de Stokes, né? Isso aqui é a circulação desse vetor no caminhozinho fechado, que é esse caminho aqui, né? Nesse caminho C, digamos, certo? Isso aqui subtende aí um caminho C, certo? Então você chega a essa expressão. Isso aqui vai dar a integral desse caminho fechado, não estou colocando aqui, mas isso aqui seria a integral de dl, produto escalar, né, em ΔA. Certo? Observe que dl é o elemento de comprimento que tem aqui, certo? Então é isso que nós temos, né? Ou seja, energia, isso aqui, né? Nós tínhamos J∆A, que está aqui, certo? E esse fluxo é a integral de linha do vetor A, né? Que é o incremento de A, dl, certo? Aí, quando a gente fala em densidade corrente, a natureza vetorial do elemento passa para o J, tá? dl vetor J é a mesma coisa que dl escalar J, porque eles são colineares, ok? Então isso aqui muda, né? Fica J vetor, ΔA, daí fica o produto de dois escalares, ΔL e ΔA, certo? Isso é o elemento de volume desse circuito. Ou seja, então eu quebrei todo aquele volume, só para a gente recapitular. Volume macroscópico, quebrei no microcircuito, eu vou pegar agora só um elemento de volume dele. Está aqui, certo? dl ΔA, está aqui esse volume ΔV, certo? Então observem, né? Isso aqui nada mais é do que, né? Ou seja, associado, só para a gente entender as diferenças que aparecem, associado à variação de fluxo,
a gente está usando o incrementozinho delta minúsculo, certo? Variação de fluxo, que dá variação de potencial vetor, que dá variação de B, né? Associado ao elemento de volume, certo? Isso aqui, se eu chamar isso aqui de delta V, né? É esse produto aqui. Ou seja, a contribuição, se eu quiser destrinchar, isso aqui é um integral, né? Naquele caminho fechado, né? Só o integrando me daria um incremento, ou seja, a contribuição do volume ΔV para a energia, para a variação de energia ΔW, certo? Então, o incremento, aliás, o pedaço de energia, digamos assim, daquele pequeno volume ΔV, está aqui, é esse pedaço delta desse incremento ΔW, que é a soma desses pedaços, tá certo? Então, a gente chega numa expressão, ou seja, mudou de integral de linha para integral de volume agora, certo? Liga. Dá para repetir como o senhor passou dessa integral, nessa parte de baixo? Veja, o incremento de energia de todo o microcircuito, que é mais do que o volume diferencial, é essa integral, certo? O incremento de energia só devido a esse elementozinho aqui, esse pedaço do circuito, é menos. É o quê? É isso, ΔV, certo? Deixa eu botar aqui. Está muito carregado, né? Tem isso aqui, ó. O incremento de energia devido a todo o circuito, né? Por enquanto aqui é uma integral de linha de J delta A dl delta A, certo? Então quer dizer o seguinte, só esse elemento de volume, né? Só esse elemento de volume chamado ΔV me dá um pedaço disso. Um pedaço o quê? Delta, né? Delta disso aqui, certo? Delta disso, que é igual a quem? J delta A vezes ΔV, certo? Então quer dizer o seguinte, né? O incremento de energia, naquele volumezinho, é só isso aqui, certo? J delta A. Tá? Né? A densidade desse incremento de energia é isso, ou seja, delta W é J delta A. Certo? Ou seja, se eu quiser calcular, isso aqui está errado, isso aqui desculpa, delta de delta W, é como está aqui, não precisa fazer isso aqui não, esquece. Tá claro aí, pessoal? Só um pedaço de delta V dá desse pedaço de energia do sistema, certo? O volume V vai dar quanto, então? Vai dar a integral, né, disso aqui no volume, certo? A integral no volume vai dar quanto? Vai dar o que está aqui dentro, certo? Isso aqui só. Delta W, a integral de volume de J delta A. Posso já botar dV agora, tá? Porque eu vou mudar a letra, né? O dV. Tá certo? Mas veja, por que tem um delta aqui? Porque isso aí em todo volume, devido a um pequeno incremento de fluxo, ou de campo magnético, ou de potencial vetor, certo? Uma pequena variação delta de potencial vetor, em todo volume, causa como um todo essa variação de energia, certo? Se eu quero calcular a energia de todo o sistema, eu tenho que integrar A, certo? Do valor inicial, A igual a quem? 0, quando não tinha nada, até o valor final, que a gente vai chamar de A final. Certo? Aí você tem a energia no estado final em que o circuito está estabelecido. O estado final, ele vai me dar, né, um potencial vetor AF, que vai me corresponder a uma densidade de corrente final JF, que vai corresponder a um vetor densidade de fluxo magnético BF, que por sua vez vai corresponder a um campo magnético final HF. Certo? Esse AF é um potencial magnético? O AF é potencial vetor magnético. Certo? F de final, né? Então, para eu chegar no estado final, eu vou de A igual a 0 até o valor final, porque aqui é a integral em quem? Em A. Né? Tem uma integral de volume, certo? Que a gente está fazendo aqui, né? Integral no volume do material. Certo? Vou colocar aqui, né? Vou botar aqui. Então, por enquanto, sim, no volume como um todo, né? Eu tenho agora o resultado de todos os volumes, a contribuição de todos é o quê? J delta A dV, integral no volume, certo?
Falta agora aí do estado inicial, A igual a zero do valor final. Então vai dar a energia final do sistema, chamada de WF, certo? Vai ser integral de quem? De 0 até o valor final. Posso trocar as posições aqui, tá certo? Já vou comentar esse limite superior aqui, isso é no vetor, tá? É meio esquisito, né? A gente vai ver como é que é isso aqui, certo? Isso é um integral, certo? Integral de linha, né? Vocês estão vendo aqui como se fosse, esquecendo quem são o significado desses vetores, é como se fosse um integral de linha, né? E um integral de volume, né? Deixa eu botei primeiro quem é, fiz assim. Integral de volume de dV. Então isso aqui diz, ó, para chegar até o estado final, em cada ponto do volume eu tenho que fazer essa integral aqui, e em cada ponto do volume, calculando essa integral, daí você tem uma função que varia em cada ponto do volume, daí você integra no volume essa função final aqui. Então você tem energia do sistema independentemente da natureza, seja meio linear, não linear, isotrópico ou não isotrópico, qualquer que seja o sistema, certo? E a pergunta é, que integral é essa aqui, certo? O que quer dizer isso? Ora, isso é uma integral de linha, né? Porque é integral de produto escalar de dois vetores. É um tipo de integral de linha, certo? Onde é que essa integral é realizada, né? Ora, o nosso espaço é um espaço em que os eixos de coordenadas são as componentes de A, certo? Então, se você quiser visualizar como é que essa integral é realizada, né? Aqui está a expressão final, ela é realizada no que a gente chama de espaço de estado, certo? Você realizar uma integral desse tipo seria, você pode construir de que forma, né? Imagine que o seu sistema de coordenadas seja as componentes de A, a x, a y, a z, né? Então, esquecendo o significado de A, pense nisso como sendo coordenadas geométricas, certo? Então, as componentes de A são as coordenadas x, y, z. Então, você ir do ponto inicial até o valor final. Esse é o ponto final, em que os valores de A são as coordenadas x, y e z do vetor AF. O AF seria aí, no caso, com essa analogia, o vetor posição do sistema de coordenadas geométrico normal, certo? Então, você está fazendo uma integral de linha em que o A, né, porque observe que é integral de J dA, né? Integral de J dA, né? É isso que ele está fazendo. Do valor inicial A igual a zero, que é esse ponto aqui, até o valor final A igual a F, certo? É isso que ele está fazendo. Né? Então, esse aqui é chamado um espaço de estado, né? Em cada ponto eu preciso saber quem é o valor de A nesse ponto, quem é o J associado a esse valor de A, e calculando essa integral. Eu teria que saber quem é a função J de A para poder calcular essa integral, senão eu não consigo. Né? Essa integral pode depender da trajetória, tá certo? Né? Pode não depender da trajetória. Né? Para alguns sistemas ela depende da trajetória, sistemas que tem aquilo que a gente chama de histerese. Certo? Vai depender, né? De que forma você vai de um estado a outro. Pode ser que o que vai de um estado a outro, quando volta já não restabelece a condição inicial. Certo? Então, essa integral, por exemplo, se eu for no caminho fechado, pode ser que não dê zero. Certo? O sistema que tem histerese teria essa característica. Né? Bom, alternativamente, vocês sabem que é o contrário, né? O potencial vetor é obtido da densidade de corrente, e não o contrário, certo? Aqui eu preciso saber quem é J de A, certo? Eu sei geralmente quem é A de J. Nós, no capítulo 5, na parte de marinha eletrostática, calculando o potencial vetor de uma distribuição de corrente. Então, dado J, eu sei calcular, eu sei o inverso disso. Então, é conveniente trocar essa integral aqui, certo? Integrar não em A, mas integrar em J. E como é que a gente faz isso, né? É só olhar, certo? Que a diferencial do produto dessas duas grandezas pode ser decomposta na regra da cadeia, né? A diferencial de J mais J diferencial de A. E a gente faz uma mudança de variável, então, certo? Então, se isso é verdade, né? E se eu integro, né? Aqui eu integraria, a minha diferencial aqui é quem, né? É o produto JA. Então, isso aqui é integral de 0 até o valor final JF escalar AF, certo? Aqui eu integro, bom, a minha mudança de variáveis aqui, a J é a variável de integração, então aqui integral de 0 até JF. Essa integral é mais fácil de compreender, porque eu sei a função de J em princípio, digamos assim. E essa aqui é a integral original de 0 até a F que nós temos, certo? Então, com isso, né,
E essa integral aqui é fácil, né? Integral de dx igual a x, certo? Se chama isso aqui de x, vai ser x, o valor final de x, que é isso aqui. Né? Então, a energia dessa forma pode ser mudada, né? Calculada dessa forma. Integral de volume desse produto, ou seja, se você souber o valor final, né? Isso aqui foi o resultado da integração. Mais a integral, menos a integral de volume, porque isso aqui passa para lá com o sinal negativo. Nós tínhamos isso, né? Ficou isso que deu esse resultado, menos isso aqui. Tá? Então, essa seria a expressão mais geral possível, né? Vocês estão vendo aí, essa expressão aqui, que é, observem, que é a energia calculada no ponto de vista da fonte do campo, e a fonte do campo magnético é quem? Densidade de corrente. Por isso que a gente chama na fonte do campo, porque quem aparece nas integrais é a fonte do campo. Onde ela existir tem resultado, onde ela não existir dá zero. Então a integral é realizada onde J for diferente de zero. Onde J for zero, o resultado da integral dá zero, certo? Por exemplo, né, se eu tenho aqui um condutor, né? Por exemplo, né? Em que você tem uma corrente distribuída nesse condutor, então você está calculando a integral de todo o volume, certo? Mas essa integral vai se reduzir ao quê, né? Vai dar 0, 0, 0, só vai dar resultado quando chegar no condutor. Ou você tem a contribuição só da integral sobre o condutor. Então só vai existir integral onde tiver corrente circulando, certo? Então por isso que a gente fala que é na ponto de vista da fonte do campo, certo? Tá? Bom, então observem, essa expressão é a expressão mais geral que você pode obter para a energia magnética de uma distribuição estacionária de corrente, né? Independente do material em que circula essa corrente. Esse material pode ser isotrópico, um material magnético não isotrópico, que tem corrente circulando em torno, linear ou não linear, tanto faz. Qualquer resultado é obtido a partir daí, no caso estacionário. Certo? Agora, para meio linear, nós temos um caso particular de uma expressão bem conhecida que tem um análogo com o caso elétrico. A gente vai ver que o resultado é muito conhecido. Para mostrar para um meio linear, né, não é complicado. Certo? Observe o seguinte, eu posso definir uma variável contínua K que vai de 0 a 1 e dizer que em cada ponto, né, J é uma fração do valor final. Certo? Vou fazer uma integral de linha que J vai de 0 ao valor final, aumentando um parâmetro K. Certo? E outra coisa, no meio linear, né, você lembra, no meio linear, por exemplo, no meio no vácuo, né, o potencial vetor de distribuição de corrente é isso aqui, ó, integral de volume da densidade de corrente vezes o μ0, né, no vácuo, por exemplo, né, sobre 4π, distância do elemento de volume até o ponto de observação. Isso aqui é o elemento de volume, é a localização dele, isso aqui é o elemento onde você observa o efeito. Observe dessa expressão, isso aqui é a expressão válida para meio linear, né? Vácuo, certo? No caso específico do vácuo, tem aqui o μ0. Certo? O que essa expressão nos diz? Se eu dobrar J, certo? Eu dobro A. Só é botar aqui, né? 2J vai ser 2 vezes A. Né? Se você dobrar uniformemente, cada ponto de espaço J, o A fica dobrado por 2. Então, no meio linear, certo? No meio linear, o J, né, pode ser escrito como uma fração do valor final. Né? Então, se você usar, por exemplo, né, ele quer calcular a integral de J, de A delta J, né? Tá? Nós temos também um termo lá que não, esse termo é o mais importante, né? Integral de zero até o valor final JF, né? Ora, J é igual a KJF, certo? Né? A de J, que é a função que nós temos aqui, certo? É igual a de quem? KJF, né? Uma vez que o meio é linear,
A de um múltiplo de JF é o quê? K vezes A, o valor JF, né? Isso aqui dá o quê? K, A final. Tá? Então, A de J pode ser escrito como K, A final. Ou seja, o que é essa integral aqui? Vamos calcular. De 0 a JF. A, né, é K vezes o valor final. Escalar diferencial de J, que é diferencial de K de JF. JF é uma constante, né? JF é o valor final, ele não é variável, né? O J é variável, mas quem varia é K. Então isso aqui vai dar diferencial de K. Então sai da integral AF escalar JF. E a mudança de variáveis agora vai ser, na verdade já era para ter mudado aqui. Isso aqui era para ser já o K de 0 a 1, né? O variável K de 0 a 1. Então isso aqui vai dar vezes integral de 0 a 1 de K delta K, né? Professor, pegou esse integral de K de 0 a 1? Porque eu estou mapeando o J de 0 ao valor final, certo? No valor inicial, J igual a 0, quer dizer K igual a 0. No valor final, J igual a JF, ou seja, K igual a 1. Então eu defini uma variável contínua, né? Para representar a variação de J, certo? Professor, Oi. quer dizer que o I de J é igual a K vezes o I de J final, cara? Pelo fato do sistema ser linear. Tá? Como eu fiz aqui, ó. A de J é quem? Quem é J, né? É uma fração do valor final. Fração K, que é menor que 1, certo? E a linearidade quer dizer, se eu multiplicar um valor de J por K, o valor do potencial vetor é multiplicado por K. Então, essa propriedade é a propriedade de linearidade. A de K vezes uma coisa, J qualquer, é K vezes A desse J, certo? Que é a propriedade de linearidade, né? E A de JF é o valor final de A, né? É o valor associado ao valor final de J. Certo? Então, voltando para cá, eu fiquei com esses parâmetros finais que saem da integral. E a integral é de 0 a 1 de K dk, que é K2 sobre 2, que dá 1 meio. Você vai dar AF JF sobre 2, certo? Estado integral. Então, observe, né? Primeira integral dá integral de volume de JF a F. Né? Segunda integral vai dar a integral de volume de JF a F sobre 2. E uma menos a outra vai dar esse resultado aqui, certo? Resultado que é energia para um sistema linear. No ponto de vista de quem? Da fonte do campo, certo? Para um sistema linear, a integral se reduz à integral de volume. Eu não preciso mais me preocupar em calcular a integral em trajetória de espaço-estado. A energia dada também tem uma permeabilidade mesmo. Se ela for definida. Às vezes a permeabilidade não é definida. A permeabilidade é com o sistema linear, certo? O sistema não linear você não pode falar em permeabilidade. Você pode falar relação entre magnetização e campo, né? Que pode ser uma relação não linear, e daí você não... Você pode falar permeabilidade não linear, né? Talvez, certo? Mas isso aqui, isso que você falou, vai ser consequência dessas expressões que a gente está derivando aqui, certo? Esse é o ponto de vista da fonte. E o ponto de vista do campo, ou seja, no ponto de vista do campo, a integral é realizada no espaço em que existe campo, e não no espaço em que existe fonte. O ponto de vista da fonte é que a integral vai ser realizada onde tiver corrente. Onde não tiver corrente, vai dar zero. Certo? No ponto de vista do campo, a integral vai ser realizada onde tiver campo. Mesmo que a corrente esteja num determinado ponto de espaço, nós sabemos muito bem essa já apagou automaticamente. Nós sabemos que, por exemplo, se eu tenho um fio de corrente aqui, a corrente só existe no fio, né? Mas o campo existe em todo espaço. Né? Existe campo permeando todo espaço que você coloca o fio de corrente. Então, se no ponto de vista da fonte do campo a integral é realizada só na região de corrente, no ponto de vista do campo que a gente vai mostrar agora, a integral é realizada onde tem campo, que é em todo espaço. Que é diferente, né? Do ponto de vista. O que a gente faz, né?
a gente tem que ir para a expressão original, a gente está falando do caso geral, a expressão para energia, certo? Então a gente tem que transformar isso em campo, essas coisas em campo, certo? Isso vem, lembre-se, a gente precisou de usar algo variante no tempo para chegar nesse resultado, mas a gente está no regime estacionário, certo? É tudo agora no regime estacionário, está calculando as coisas no regime estacionário, válida ainda a lei de Ampère, né? Original, no regime estacionário. Né? Então a lei de Ampère é essa aqui, certo? Rotacional de H, no regime, na forma diferencial, né? É igual a J. Né? E a gente pode usar uma identidade vetorial, né, que vai permitir, isso aqui é o J, né? Só para vocês verem, tá certo? O divergente do produto vetorial pode ser quebrado desse jeito. Um dos termos é o termo que aparece na integral, o J delta A, certo? E aparece um outro termo aqui que a gente vai ver que ele não tem contribuição nenhuma no final. Tá? Então você... Aliás, desculpa. Quem não tem contribuição, esse termo aqui. Esse aqui vai ter. Tá? Isso aqui vai dar... isso aqui é... Só para a gente ver, né? Isso aqui é delta B, né? Rotacional de A é B, rotacional de variação de A é variação de B. Certo? Então aparece aqui o produto de dois campos, H e delta B. Isso é o que nós temos na integral. E isso é um termo do divergente. Ou seja, a energia pode ser escrita dessa forma. Esse termo veio de lá. Certo? Vocês podem fazer a derivação com calma depois. Isso aqui já está na derivação na aula 1, tá certo? No semestre passado, que foi a aula desse semestre. Gravada, né? Mas a gente passa mais rápido aqui. Então você tem esse termo que só tem campo envolvido, e tem um outro termo, que isso aqui é a integral do divergente, certo? De um vetor, né? Integral do divergente de um vetor, vou chamar esse vetor de F, tá certo? Isso aqui é o fluxo de F para fora da superfície, para fora da região, né? Que limita o volume de integração V. F, no caso, é esse vetor aqui, certo? Vetor H vetorial delta A. Quem é a superfície de integração? Isso aqui é o integral de superfície desse vetor, certo? F é isso aqui. É a superfície que limita o volume onde tem campo. Só que o campo existe em todo o espaço em torno da distribuição, em todo o espaço de dimensão infinita. Então isso aqui é uma superfície de tamanho infinito. Ou seja, uma superfície, você pode imaginar, né? Só para vocês terem uma ideia, aqui está a sua distribuição de corrente, né? J. Produz ao redor campo H e B, certo? Se você está integrando em todo o espaço, né, lá na superfície, isso vai ser visto como uma ponta de corrente, assim, ó. E aqui está a sua superfície, imagina uma esfera de raio R. Aqui está a sua superfície de integração, lá no cálculo do fluxo. Aqui está normal para fora, certo? A área aumenta com o quadrado de R, ok? Essa área aí. Vai calcular fluxo eventualmente, né? Os campos, isso aqui se transforma nisso, né? Isso aqui aumenta com R2. O campo de uma distribuição localizada, ou melhor, o potencial vetor de uma distribuição localizada, a contribuição de mais de baixa ordem cai com 1 sobre R2. E o campo cai com 1 sobre R3. Sabe por quê? Porque a distribuição localizada que dá a maior contribuição possível que existe na natureza é o dipolo magnético. O dipolo magnético dá potencial vetor que cai com sobre R2 e campo que cai com sobre R3. Certo? Então isso você tem que saber no sangue, né? Dipolo, carga elétrica, potencial elétrico cai com sobre R. Certo? Dipolo elétrico, potencial escalar cai com sobre R2, campo elétrico cai com sobre R3. Certo? Monopolo magnético, não existe. Se existisse, o campo magnético, o potencial associado ao monopolo magnético cairia com sobre R. Não tem isso, não existe. Então, o que existe na natureza? O dipolo magnético, que é o análogo do dipolo elétrico. O potencial do dipolo, que é o nosso potencial vetor,
cai como sobre R2. Campo cai como sobre R3. Mesma coisa do caso elétrico. Só que nós não temos dipolo magnético. E lá no caso elétrico nós temos monopolo elétrico e dipolo elétrico. Monopolo sobre R, dipolo sobre R2. Então, por isso que essas coisas a gente tem que saber, né? Tem que sempre saber disso, né? Campo longe de qualquer distribuição de corrente, no melhor caso, vai cair com sobre R3. Isso não pode ser nunca esquecido, certo? Isso é importante em teoria de antena, é importante em várias coisas, certo? Em vários conceitos. Então, não esqueçam isso aí. Ou seja, o que quer dizer depois dessa discussão? Isso cai com sobre R3, isso cai com sobre R2, no total cai com 1 sobre R5. E a área aumenta com R2. Então, essa integral, ela varia com 1 sobre R3. Quando R vai para infinito, dá zero. Tá? Essa é a razão. Então, esse termo aqui, ó, não dá contribuição, porque ele se transforma na integral de superfície, cuja contribuição é nula. Então, fica só esse primeiro termo, e nós temos aí, então, finalmente, a energia. Deixa eu apagar tudo aqui para ele poder ver direito, tá? Do ponto de vista da fonte do campo. Ou seja, o que nós temos aqui, né? Eu tenho que, suponho que eu chegue no estado final, mas eu vou ter que integrar em todo o volume em que existe campo. Isso quer dizer em todo o espaço. Você coloca uma distribuição de corrente no espaço, em torno do espaço, até no infinito, vai ter campo. Ele vai cair, mas vai existir. Você tem que calcular em todo o espaço. Você não pode cortar só um pedaço e calcular, você vai perder energia, assim. Tem que chegar até o final. Então, essa é a expressão final, e mais uma vez, para sistemas lineares, ele pode fazer aquela substituição do variável k, e pode facilmente mostrar. Certo? Né? Aqui também, de novo, né? A integral é realizada no espaço de estado, certo? E que, se você parametrizar com B a variável independente e H a variável dependente, precisa saber a função H de B. Né? E integrar no espaço de estado em que as coordenadas, que não está mostrando direito, né? Eixo Z aqui, certo? BZ, né? O espaço é em que as coordenadas são BX, BY, BZ, você vai até o valor final. E, obviamente, é o contrário que a gente sabe B de H, porque H é o campo magnético, que pela lei de Ampère é associado à densidade de corrente, e que tem a ver com o circuito externo, né? Corrente elétrica que você impõe, você fabrica um circuito para produzir corrente. Então, o que você sabe geralmente? Né? Eu faço um circuito, certo? Circulo corrente por esse circuito, corrente I. Essa corrente, pela lei de Ampère, né, gera um campo H, e de H eu determino B. Então, B é obtido depois que eu sei H, geralmente. H é determinado diretamente de algo que eu fabrico, um circuito, certo? Então, eu sei geralmente B de H. Então, eu posso mudar, certo? A integral, mais uma vez, fazer a mesma coisa e obter, como eu fiz no outro caso, no caso do potencial vetor, você pode escrever desse jeito aí, né? Transformando. Qual é o objetivo disso? Transformar a integração usando uma função que eu, em princípio, saberia, B de H, que é mais natural do que H de B. Eu devo calcular dessa forma, e para meio linear, a gente vai cair naquela expressão simples. Né? Mesma coisa, faz a variável K, a variável contínua de 0 a 1, utiliza a questão, o princípio da linearidade, você obtém a expressão final para a energia do ponto de vista do campo, né? Para um sistema linear. Né? Expressão simples, né? Um meio do produto BH. Lembre-se, no caso elétrico, a energia, isso aqui é energia magnética, né? A energia elétrica é um meio, para vocês verem a semelhança das ideias que ela é, né? Certo? Energias são muito... As expressões são análogas, certo? Uma dúvida? Muito bem. Então, vamos falar agora sobre um conceito importante, que é a indutância, né? Vocês veem uma das consequências da lei de Faraday, né? Eu consigo passar corrente do circuito por outro usando a lei de Faraday, né? Se eu tenho um enrolamento, certo? E tem aqui um enrolamento aqui próximo, né? Eu estou construindo aqui o que chama de transformador, né? Certo? Se eu passar a corrente e descer por aqui, nada acontece lá de lá, certo? Né? Porque se eu passo a corrente aqui, eu gero um campo magnético que passa aqui por dentro, certo?
mas eu não produzo nenhum efeito, além de passar o campo aqui por dentro, não produzo nenhum efeito lá de lá. Agora, se essa corrente variar com o tempo, certo? Então eu tenho o quê? Né? Tenho um campo magnético variante no tempo que fica passando por esse enrolamento aqui, e pela lei de Faraday eu vou gerar uma corrente de saída, chamada de IO, certo? Out do T, né? Então, dessa forma eu transformo, né? Eu faço um transformador, né? A lei de Faraday pode ser usada para isso, por exemplo, certo? É assim que, esse é o princípio do transformador, né? Então eu preciso de uma corrente variante no tempo, certo? O grau de acoplamento entre circuitos depende de algo que se chama indutância, né? A indutância, como não está dizendo, quanto é induzido, né, de um circuito por outro, né? Sabendo a indutância do circuito desse, eu posso saber quanto eu vou transformar, né? Eu posso querer que a corrente seja metade da outra corrente, certo? Então eu projeto meu sistema de forma que isso dê certo, né? Então é importante que introduzir esse conceito. O conceito é associado a fluxo enlaçado ou a energia. É mais fácil determinar a indutância usando energia do que usando o conceito de fluxo enlaçado, que é complicado de se determinar. Tá? Observe que é complicado. Isso aqui é um enrolamento, né? Imagina um solenoide, certo? Eu tenho que saber o caminho fechado subtendido por esse enrolamento aqui, certo? Para saber o fluxo enlaçado pela área desse caminho fechado. Que é difícil às vezes, né? Então, às vezes é difícil calcular essa questão do fluxo enlaçado. Certo? Muito bem. Então, para a gente poder introduzir o conceito de indutância, suponha que nós tenhamos aí vários circuitos circulando corrente. Nós sabemos, isso aqui é corrente DC por enquanto, né? A indutância vai ser definida no contexto de corrente DC, mas pode ser usada para você determinar o acoplamento de correntes variantes do tempo, correntes alternadas. Certo? Então, suponha que você tem N circuitos, né? Você tem aí, a gente pode calcular a energia desse sistema, porque agora a gente sabe calcular, né? Vamos admitir que nós estamos no regime linear, né? Certo? Senão a gente vai falar de indutância não linear, né? Vamos introduzir primeiro esse conceito. Então a energia do sistema, no ponto de vista da fonte do campo, né? É essa integral de volume no volume de corrente. Só que as correntes estão em filamentos. Certo? Então o volume, você tem vários microcircuitos desses, né? Tem um circuito, aqui está outro, aqui está outro, aqui está outro, aqui está outro. O que você quer fazer, né? Eu quero calcular a integral nesse volume que contém esses circuitos aqui, certo? Só que essa integral vai dar zero em vários lugares, só vai dar contribuição sobre os circuitos, vai dar uma contribuição sobre a seção de transversal desse, né? Mais aqui, mais aqui, vai ter uma soma aí, né? Mas rigorosamente a expressão original que eu tenho é a integral de volume, pego todos os meus circuitos, calculo a integral de volume, eu devo calcular corretamente a energia, certo? Essa é a expressão original, mas aqui o que acontece? O J, né? Olha uma seção transversal dessa, certo? Um circuitozinho desse, né? Aqui está um iésimo circuito, certo? O iésimo circuito, né? Então, nesse iésimo circuito, aqui é a seção transversal, né? Você tem aí um elemento JDV, que aparece na integral, certo? Aqui, ó, JDV, né? O que é JDV? Eu já acabei de fazer, né? É a seção transversal, ΔA, vezes um comprimentozinho diferencial, ΔL, né? Então, isso aqui vai ser J, ΔA, ΔL. Como isso aqui é muito fino, certo? O J está alinhado na direção do tubo, do fio, né? Essa natureza vetorial passa para cá e fica aquilo que eu fiz, o processo reverso, né? J, ΔA, ΔL vetor, né? Isso aqui é o quê? A correntezinha aí do iésimo circuito. Se esse aqui é o iésimo circuito, a corrente no iésimo circuito, ΔL associado ao iésimo circuito. Tá? Então, aquela integral de volume resume-se, né, a calcular essas quantidades aí. Né? Então, aparece isso aqui, ó. E você tem vários circuitos. Para o iésimo circuito, eu teria IDL, certo? E o A sobre esse elemento do circuito, certo? Essa, na realidade, é a expressão original de onde a gente partiu para calcular a energia, certo? Então, você tem aí a circulação de A, né? Então, tem a soma desses termos, então seria essa forma de calcular a energia. Isso aqui é o quê, né? Teorema de Stokes, certo? Observe, CE é o caminho do iésimo circuito, SE é subtendido por esse caminho.
Então, você tem a rotacional de ar no iésimo circuito DS. Né? E isso é o quê? O vetor B associado a esse potencial vetor, que dá o fluxo enlaçado pelo iésimo circuito. Então, o que aconteceu aqui? Né? A energia, se vocês olharem, vai ser isso aqui, dá o fluxo enlaçado pelo iésimo circuito, então dá o produto fluxo enlaçado corrente no iésimo circuito. Né? Essa expressão simples aí, certo? Ok? Observe, no entanto, que para calcular o fluxo no iésimo circuito, vamos olhar para o circuito aqui. Isso aqui é só o iésimo circuito sozinho, né? Em que circula nele uma corrente I. E esse iésimo circuito, ele está passando por ele um campo B total, né? E esse campo B me dá, então, a integral, né? Na superfície SI, que é essa aqui. Esse é o fluxo enlaçado no iésimo circuito. Né? Só que B é a soma dos campos de todos os outros circuitos, inclusive ele também, certo? B é a soma de todos os circuitos, soma dos campos produzidos pelos circuitos individuais. Né? Soma de, para não fazer confusão, de J igual a 1 até N, né? De BJ, onde BJ é o campo produzido por um único circuito. Né? O J é um circuito que produz uma contribuição BJ. Certo? Então, o que vai acontecer aí? Né? Se você fizer isso aí, o fluxo no iésimo circuito vai ser a integral no iésimo circuito de soma, né? Vou botar a posição aqui fora, J igual a 1 até N, incluindo o campo do próprio circuito, né? O campo total, a soma de todos os campos, BJ, escalar ds. Isso aqui é o quê? É o fluxo enlaçado pelo iésimo circuito devido ao Jésimo campo. Tá? Né? Estão olhando aqui, certo? É exatamente essa expressão aqui, ó. O campo, o Jésimo circuito produz no iésimo circuito uma contribuição psi de J de fluxo, que é calculada daquela forma, ou de acordo com essa expressão aqui, né? Então, esse é o fluxo produzido no iésimo circuito devido ao Jésimo circuito. Calcular o campo só do Jésimo circuito sobre essa área do iésimo circuito. Dessa expressão. Né? E observe que, né, essa expressão, o campo do Jésimo circuito, só depende da corrente que circula no Jésimo circuito. O resto é geometria. Ou seja, o fluxo enlaçado pelo iésimo circuito devido à corrente no Jésimo circuito pode ser escrito como um fator geométrico vezes a corrente no Jésimo circuito. Certo? Esse parâmetro geométrico é o que a gente chama de indutância. É quanto, essencialmente, no transformador, é quanto de um circuito vai induzir no outro. Certo? Aqui não existe indução nenhuma. A gente só está calculando energias acopladas. Certo? Quantos pedaços de campo de um entra no loop do outro. Certo? É isso que a gente está calculando. Mas, na prática, esse parâmetro vai medir quanto de corrente eu vou gerar quando variar no tempo a corrente no outro circuito. Então, a importância desse parâmetro se dá devido a isso. Né? Essa unidade, se você olhar, né, isso aqui é Weber, isso aqui é Ampere, né? E a unidade de L é o quê? Weber por Ampere, que é o Henry, né, no sistema internacional, a unidade de indutância. Né? Certo? Bom, e aí você pode calcular, né, agora, substituindo, né, isso aqui é quem, né? Isso aqui é L e J, corrente no Jésimo circuito. Então, você tem expressão aí para indutância, para energia, né? Se eu voltar para trás aqui, certo? Só eu jogar agora. Isso aqui é uma soma em I, tem outra soma em J, soma dupla, certo? Vai aparecer aí, então, essa expressão para energia, né? A energia do sistema especificada. Se você conhecer as correntes nos vários circuitos das indutâncias mútuas, você tem a energia do sistema, sistema de
de vários circuitos diferentes. Certo? Isso aqui pode ser separado, né? Quando I igual a J, você tem I, no caso, né? Você tem I ao quadrado, certo? Então, você tem uma contribuição própria, digamos assim, mais, né, uma contribuição de termos de elementos diferentes, circuitos diferentes. Então, esse é o autoacoplamento de circuito dele mesmo, isso aqui é o acoplamento de circuitos distintos, certo? E você também pode escrever essa expressão assim, né? Então, vocês começam a ver a aparecimento daquela expressão meio de L2, né? Que a gente conhece, tá certo? De teoria de circuitos. E esse outro termo também pode ser escrito, né? I diferente de J tem um fator de 1,5. Se eu botar J maior do que I, eu não preciso desse fator de 1,5, porque eu não vou contar duas vezes, tá? Só vou contar uma vez, né? Por exemplo, né? Aqui eu teria L12 e 1 e 2, mais L21 e 2 e 1. Certo? Tem um fato que eu estou usando aqui para chegar nessa expressão, é que o fato que L12 é igual a L21, tá? A gente vai ver já que isso é verdade, certo? Então, se isso não fosse verdade, eu já não podia fazer isso, tá? Mas isso é verdade. Então eu somo esses dois, né? Esses dois são iguais, então a soma vai cancelar o fator de 2, por isso não tem o fator de 2 aqui. Então, se eu botar só I valendo de 1 a N e J ser maior do que I, eu não preciso desse fator 1,5 aqui na frente. Então, essa é a expressão alternativa. E o L e J é chamada indutância mútua entre esses circuitos de J, né? E o LI é chamado de a autoindutância do circuito I. Tá? Ok? Então, essa é a expressão de energia, e aí aparece a definição de indutância em termos de energia. Observe que ele pode calcular, né, todas essas coisas, né? Você, para calcular a indutância, certo? Deixa eu botar aqui a expressão que está originalmente definida, só para a gente ver aqui, né? Está aqui, ó. Essa é a definição, né? O fluxo que o circuito J produz no circuito I é a indutância mútua vezes a corrente do circuito J, certo? Ok? Ele pode calcular, então, usando essa expressão e voltando para o A, né? Ou usando o B, no caso, certo? Então, eu posso calcular aqui, né? Fluxo no circuito I devido à corrente do circuito J é o campo do circuito J, né, enlaçado no circuito I, que está aqui. Mais uma vez, né, isso aqui, se quiser calcular, dá rotacional de A, né? ds, que dá a circulação de A. Né? Isso aqui é o quê? Potencial vetor do Jésimo circuito, integral de linha desse potencial vetor no Iésimo circuito. Certo? Isso aqui tem uma expressão que a gente conhece, né? Potencial vetor do Jésimo circuito no sistema, isso aqui tudo no vácuo, né? Está falando de sistemas lineares. Por enquanto, todo mundo está no vácuo. Depois a gente vai ver as implicações de meios materiais. Certo? Então, todo mundo está no vácuo, aparece um zero aqui. Aqui é a expressão convencional. Certo? Então, se eu jogo aqui, eu tenho o fluxo enlaçado, né? Essa expressão integral dupla de linha, né? Mas o importante dessa expressão não é nem usar ela para calcular alguma coisa, é mais de perceber que o L de J, certo? É dado por essa expressão que ela independe da ordem em J. Se eu trocar I por J aqui, nada muda. Se eu trocar I por J aqui, o módulo não muda de sinal. Certo? Então, L de J é igual a L de JI. Né? Então, essa propriedade num sistema recíproco, né? Num sistema, em algumas situações isso não é verdade, né? Mas a gente está falando de sistemas convencionais, em que é linear, né? Homogêneo isotrópico, então a indutância mútua ela independe, certo? Da ordem, né? Muito bem. Vou fazer um cálculo aqui de indutância, né? Usando o ponto de vista do campo, né? Ou seja, indutância pode ser calculada para várias situações, né? Sabendo a energia do sistema e a corrente que circula no sistema, calculando a indutância do sistema. Tá? Por exemplo, suponha que você tem um cabo coaxial. O coaxial é usado para muitas coisas, né? Para transmitir micro-ondas, por exemplo, né? Para vocês usam um cabo PNC no laboratório direto, né? Que tem um condutor central, um preenchimento de elétrico, uma malha de terra por fora, mas essencialmente o cabo coaxial é isso, né? Uma malha de terra, sistema condutor olhando de frente,
O meio de preenchimento, vamos admitir que seja o vácuo, no caso aqui, né? E uma corrente distribuída no condutor central, que, por simplicidade, pode admitir que essa corrente está distribuída uniformemente. Então, você tem aqui o eixo X, o eixo Y, e saindo do quadro, e não entrando, né? O eixo Z. Certo? Admitindo que essa casca tem uma espessura muito pequena, então não vai ter energia magnética dentro dessa casca, né? Energia magnética existe onde existe campo, né? No ponto de vista do campo, tá certo? Então, onde é que vai ter energia, onde é que vai ter campo aqui nesse sistema, né? Essa corrente circula, vai ter campo aqui dentro do condutor, vai ter campo entre os eletrodos, dentro do condutor central e externo. Aqui vai ter campo, mas a casca é tão pequena que o volume é zero, então a gente não precisa se preocupar com essa contribuição. Mas aqui circula indo uma corrente I e voltando por fora uma corrente I também, né? No sentido oposto. Tá? Então, se aqui está saindo, aqui está entrando corrente, né? Nessa casca. Tá? O que a gente precisa para calcular a energia, né? Então, pode calcular a energia do sistema. Esse sistema tem uma indutância própria, certo? Então, não tem indutância mútua associada aqui, é um circuito único, né? É ele mesmo. Ele tem uma indutância, né? Então ele teria uma energia dada por um meio de quem? L I ao quadrado. Então, se eu calcular a energia do sistema e eu sei a corrente, porque eu sei a densidade, eu calculo a indutância. Tá? Ok? Só que esse cabo, né, vamos admitir que ele seja muito longo, certo? Se a gente usar a hipótese que ele é infinitamente longo, a energia é infinita, certo? Então, aqui está o cabo, seção transversal dele, certo? Condutor central, né? Condutor externo. Posso alinhar aqui se eu quiser, talvez, certo? Está alinhado, né? Aqui está o condutor interno de diâmetro, né? 2A, e o externo de diâmetro 2B, né? Quer dizer, o raio do condutor interno é A, o raio do condutor externo é B, meio de preenchimento aqui é M0, e aqui é o condutor central, em que a corrente flui no sentido Z para cá, por exemplo, certo? Então, observem, se esse condutor for infinitamente extenso, se esse cabo for infinitamente extenso, a energia é infinita, né? Então, o que eu vou fazer é determinar a energia numa seção longitudinal, certo? Só nessa seção eu quero saber a energia nessa seção aqui, como um todo, certo? É um pedaço de cilindro de comprimento delta Z. Para esse comprimento, a energia magnética armazenada vai ser uma energia finita delta W. Certo? Né? Então, a energia nesse pedaço delta W vai ser a indutância, né, desse sistema, vai ser só um pedaço da indutância total, que é um delta L e 2. E, obviamente, a energia aumenta linearmente com o comprimento, né, essa indutância também vai aumentar linearmente com o comprimento. Então, qual é a energia? O que eu preciso saber, né? Quem é o campo dessa distribuição de corrente, admitindo que a corrente esteja uniformemente distribuída, né? Faça um exercício aí de calcular o campo de um cabo coaxial, que é um exercício de magnetostática, né? Lei de Ampère, pela lei de Ampère, problema de alta simetria, você pode determinar os campos e você vai ver que o campo aumenta linearmente com a variável R de cilíndricas dentro do condutor interno e o campo é azimutal, certo? O campo faz isso, né? Certo? Eixo Z, mais uma vez, saindo, né? Então o campo circula no sentido, imaginando seu polegar no sentido do eixo Z, sentido anti-horário, no caso. E aqui nessa região externa entre A e B, então isso é dentro do condutor interno, isso aqui seria, na realidade, não é R maior ou igual a A, né? Isso aqui seria A menor ou igual a R, menor ou igual a B, certo? Então o campo cai com 1 sobre a distância. Distância que a gente fala aqui é a distância medida, né, do eixo Z até um ponto
na direção ortogonal ao eixo Z, né? Na direção radial de cilíndricas. Tá? Então aqui está o campo H fora e o campo H dentro. Né? Então do lado de fora ele cai com sobre R. O campo B, por sua vez, né? Também, né? Ele é. Vamos admitir que o condutor tem a mesma permeabilidade do vácuo, por simplicidade, né? μ0. Então é só multiplicar por μ0 o campo B. Então você tem as coisas necessárias para calcular a energia, H e B, né? Porque lembrando a vocês que a energia é o quê? 1/2 da integral de volume de B escalar H. No caso de especificidade, nosso volume vai ser só um pedaço de comprimento de ΔZ. Isso aqui vai dar, esses campos não dependem de Z, isso aqui vai dar 1/2 de ΔZ. Né? Integral na área transversal, certo? Só num plano, um corte de B escalar H. Né? E no elemento de área, vocês sabem que o elemento de área vai ser o elemento de cilíndricas, né? dr, o elemento de área, e aqui aparece um R de φ. Então, integral em R de R dr, em φ de dφ, esses campos dependem só de R, certo? Então, calculem, façam exercício em casa para calcular, certo? Então, você tem a energia no comprimento, são essas integrais aí, ó, R dr, aqui apareceu 2π com 2, ficou π, certo? Então, a integral, aqui é uma função BH interna, função externa ao condutor. Depois de alguns cálculos, você obtém esse resultado final, que a energia por unidade de comprimento é dada por essa expressão, né? Proporcional ao quadrado da corrente, como deveria ser. Você não pode obter um resultado que é o cubo da corrente ou linear com corrente, porque a energia vai com o quadrado da corrente. Tá? Tem que ir, porque BH é linear com I, né? B é linear com H, que é linear com I, tem que dar o quadrado. Tá? E daí você tira a indutância, né? 1/2 de L2, por isso que aparece do 4 vira 8. Você obtém dois termos, um que depende da geometria, a razão B sobre A, né? Quão grande é a distância entre os eletrodos, mais ou menos, e um que não depende de geometria nenhuma. Esse aqui está associado à parte interna do condutor central, é o que a gente chama de indutância interna, né? Ela é constante, é μ0 sobre 8π. E a indutância externa, ou seja, que é entre eletrodos, externa aos condutores, essa que depende da geometria. Né? Se B for muito próximo de A, essa quantidade vai para zero. Certo? Tá? Isso vai dar 1 mais ou menos. Certo? Ok? Então, essa é a expressão clássica. Para fios que não são... Observe essa expressão aqui, certo? Essa é uma expressão que engenheiros usam muito para saber, bom, qual é a indutância interna de um fio retilíneo, certo? De raio A. Tá? É mais ou menos isso. Tá? Mais ou menos isso aqui. Tá? Por unidade de comprimento. Por exemplo, só para completar aqui, a aproximação que nós, engenheiros, fazemos em algumas situações, se está com pressa de calcular as coisas, bom, deixa eu pegar aqui uma espira, certo? Deixa eu tentar desenhar melhor aqui. Inspira. Seção transversal aí, né? Qualquer, certo? Tem isso aí, né? Vou desenhar aqui mais ou menos, certo? Digamos que a seção transversal da espira aí tenha raio A, né? Bom, qual é a indutância dessa espira, né? Bom, a indutância interna dela vai ser o quê? μ0 sobre 8π, mais ou menos, né? Aproximadamente. Que é a indutância interna de um condutor. Aquilo é por unidade de comprimento, né? Vezes 2π, raio aproximadamente o raio R, certo? 2πr. Então a indutância da espira é mais ou menos isso. Não vai ser exatamente isso, mas vai ser muito próximo disso. Então, nosso trabalho como aprender essas coisas, a nossa base, né? Quanto mais sedimentado nós tivermos a base dos temas teóricos do curso, a gente vai mais ter propriedade para saber calcular coisas aproximadamente assim rápido, né? Porque a gente sabe um pouquinho a teoria, tá certo? E, isso aqui, posso fazer essa aproximação razoável, tá certo? Melhor que 10%, com certeza. Você vai ter indutância de uma coisa de qualquer formato, certo? Sabendo essas coisas básicas, indutância interna tem que ser sempre guardado, né? Como você pode calcular para outras coisas, né?
Diga com a pergunta. Como os fabricantes, na hora de fabricar, por exemplo, eles utilizam realmente dessa forma? Não, eles aprimoram a inspeção. Você tem que calcular exatamente, né? Por exemplo, aqui é mais difícil, né? O campo é complicado, certo? O campo de uma espira, próximo da espira, você tem como calcular, existem inspeções sérias, né? Você pode determinar. Não, você tem inspeção teórica, ele usa e calcula computacionalmente a inspeção. Agora, vai ser muito próximo disso aqui que eu falei, certo? Então, se você não tem essa inspeção e precisa realmente resolver um problema e estimar um projeto que você vai fazer, você fala, que dimensão eu vou fazer? Bom, deixa eu estimar a indutância desse sistema qual vai ser mais ou menos isso. Né? Você já tem um ponto de partida para poder projetar e depois refina. Mas para fazer um projeto, para saber se é viável, se não é, você tem que saber fazer essas continhas de... Ele chama de back of the envelope calculation, né? O cálculo de envelope, certo? De ponta de envelope. Né? São muitos fatores que, por sinal, alteram o valor da expressão. Não, aqui você sabe que vai depender de quê? Vai depender de geometria, né? Raio, certo? Interno e raio da seção transversal. Mas eu falo na prática. Não é que são muitos fatores. Você tem que levar em consideração que o campo tem que ser calculado exatamente. Né? Eu me refiro a se ter mais parâmetros que sejam colocados ali na expressão. Se tem algum parâmetro a mais, uma expressão que a gente aprende aqui na teoria. Não deixa eu me fabricar, por exemplo. É isso que eu estou perguntando. Você fala parâmetro do quê? Parâmetro de construção, é? Sim. Isso que eu estou falando, os parâmetros são esses parâmetros que aparecem aqui. A geometria em si, né? Não tem mais nada. Então, isso só leva em conta isso. Só. Agora não vai ser essa função simples, vai ser R ao quadrado, mais logo não sei o que lá, vai aparecer uma expressão mais complicada, entendeu? Ok. Bom, para concluir, cadê minha hora aqui que eu não estou vendo? Sumiu, filho? Estava vendo a hora agora aqui, ela desapareceu. É no PDF. Ah, no PDF. Ainda bem que você observou. No PDF lá, 5,27. ali no interno aparece um zero porque você considerou que a permeabilidade do condutor é a mesma. O que em geral é verdade. É um meio, se ele fosse o meio mais magnético, ia ser diferente. Mas o meio não magnético tem a permeabilidade, um condutor tem a permeabilidade próxima do vácuo. Tá? Segundo aspecto importante para a gente considerar, a primeira coisa que a gente falou, né, até agora, né, uma coisa que vai modificar as equações originais é a lei de Faraday, né? Apareceu uma conexão nova entre campo elétrico e magnético. Né? Segunda conexão já existia, só que ele não falou. Essa conexão já apareceu quando se tratou de condução elétrica, né, que é o chamado princípio da conservação da carga. O princípio da conservação da carga tem consequências que a gente não explorou. Certo? Então é disso que ele vai falar, corrente de deslocamento, né? Algo que advém desse princípio simples, né? Carga do sistema isolada é conservada. Né? O que quer dizer isso? Você tem um volume limitado para uma superfície sigma, né? Suponha que a carga desse volume seja Q, a carga que flui através da superfície tem que corresponder a um aumento ou diminuição da carga total do sistema. É só isso, princípio, né? Ou seja, se flui a corrente ir para o exterior desse sistema aqui, né, é porque isso quer dizer por exemplo, se sai carga, se é positivo, DQDT é o quê? Positivo ou negativo? Negativo. Se for positivo, DQDT é negativo. Tá? Porque está saindo, está consumindo carga, a carga está saindo. Então, a relação entre a corrente que sai e a carga que está dentro, tá? Não é aquela DQDT da corrente que flui na seção transversal, não é isso que a gente está falando. Quando a carga que está dentro do volume. Tá? Então, a relação é essa aqui, ó. Corrente que sai é igual a menos DQDT. Isso aí, em termos das grandezas de campo, certo? Quer dizer, a corrente que sai é o fluxo de J na superfície fechada a sigma, né? DS é para fora, né? Porque é a corrente para fora, né? DS está para fora e não para dentro. Tá? É menos DDT da densidade de carga dentro do volume. Tá? Essa é a equação. Isso aqui é o princípio
da conservação da carga, forma integral, né? Isso tem implicações na forma diferencial, certo? Observe que a letra que eu estou usando aqui é uma letra ligeiramente diferente, né? Esse J aqui não é um J reto, certo? A gente vai ter letras diferentes para campos variantes do tempo. Campos DC ou campos fasoriais vão ser letras retas. Grandezas que variam no tempo vão ser essas grandezas com esse tipo aí diferente, tá certo? Observe o seguinte, mais uma vez, né? Essa integral pode variar porque eu estou mexendo no volume também, né? Que nem eu fiz lá um circuito de corrente no caso ali de fora, se mexendo no espaço, né? Ou porque ρ em si varia algum tempo, certo? Fixando a geometria, né? E eu indo, né? Usando o teorema de Gauss, o teorema da divergência, né? Certo? E fixando a geometria, então isso aqui vai virar uma derivada parcial de ρ. Combinando essas integrais, são integrais de volume, e fazendo V virar ΔV, eu chego na forma diferencial do princípio da conservação da carga, né? Isso foi explorado no curso eletromagnetismo 1, capítulo 4, né? Essa equação aí. Certo? Equação da continuidade também chamada, né? Certo? Isso tem implicações, essa equação. A gente fala assim, bom, por isso que a gente falou, ó, no regime estacionário, né? Isso aqui é zero, certo? Daí você tem divergente de J igual a zero. No regime estacionário, as linhas de J são linhas fechadas, né? Com a existência disso, pode surgir, como está surgindo aqui, uma corrente, uma linha de corrente saindo, tá certo? Isso é um exemplo, né? Que as linhas têm fontes, começam em algum lugar, certo? E saem, né? Isso pode acontecer, desde que ρ varia no tempo, né? Se ρ não varia no tempo, aí as linhas são fechadas, que é o que a gente falou até agora, né? Então, isso tem consequências. Vamos olhar quais são as consequências, principalmente, né, na lei original, na lei de Ampère, valendo no regime estacionário. No regime estacionário, nós tínhamos essa equação aqui, certo? Lei de Ampère no regime estático, né? Ora, se eu calcular o divergente disso aqui, eu tenho o quê, né? Estou falando agora as grandezas, né, variantes do tempo. Rotacional de H igual a J, é na lei original, eu calculo o divergente de ambos os membros, o que acontece? Desculpa, de H, né? De H da divergente de J, né? Olha, isso aqui é uma identidade vetorial muito conhecida, isso aqui é sempre zero, certo? Então, o que está acontecendo aqui? Zero igual a divergente de J, mas sabe que divergente de J não é zero, no caso geral. Né? Pelo princípio da conservação da carga, isso aqui é diferente de zero. Então, existe um problema aqui, existe um paradoxo, né? A lei original, no regime estacionário, não é válida em geral, a lei de Ampère. Né? Então, precisa corrigir isso. Isso é o que Maxwell, na realidade, fez, né? Ele não vai corrigir nada. Quem corrigiu foi Maxwell, certo? Ele que introduziu a correção da equação da lei de Ampère. Então, ele imaginou, certo, que existia um elemento adicional na lei de Ampère, né? Uma outra densidade. Isso aqui é Ampère por metro quadrado, né? Uma outra densidade que ele chamou de densidade de corrente de deslocamento. E vai ver já por que isso tem esse nome. Tá? Então, ele quer colocar esse termo de forma que eu possa não violar, né, ambos os membros dessa equação. Tá? Então, se eu calcular o divergente agora, isso aqui é zero de fato, como tem que ser pela nossa análise vetorial. Isso vai dar o quê? Divergente de J mais divergente de JD e, com base no princípio da conservação da carga, se isso aqui vale menos dρ dt, né, imposto pela conservação da carga, é porque essa nova grandeza tem que satisfazer essa outra equação aqui. Né? Então, JD tem que satisfazer essa equação. O que quer dizer isso aí? Vamos buscar a conexão. Né? Quem é JD, então? Vamos ver, certo? Então, JD tem essa propriedade, né? Vai encaixar agora. Divergente de JD é dρ, é mais dρ dt, né? Divergente de J é menos dρ dt. Mas eu sei que o ρ está relacionado ao divergente de D, certo? Que não,
não existe nenhuma lei que tenha mudado essa lei aqui, original, a lei de Gauss, né? A lei de Gauss permanece válida, certo? Nada mudou. Né? Então, se eu jogo, né, divergente D aqui nessa equação, fica D dt divergente de D, e eu posso combinar dois divergentes, né? O de JD e o DD dt, certo? Então o resultado é isso, né? O JD tem que ter essa propriedade. O divergente desse vetor tem que dar zero, certo? Ora, um vetor que tem divergência zero, certo? Então quer dizer que esse vetor aqui pode ser dado por esse mais alguma coisa que tenha divergência zero. Então a expressão geral para o JD é o quê, né? DD dt mais alguma coisa, certo? Que tenha divergência zero, qualquer coisa. Onde introduz esse vetor aí, certo? Vetor, isso aí parece um V, mas é um U, certo? Eu acho que é um U, certo? É um U. O V é diferente disso aí. Isso aqui é um U nessa fonte. Então, esse vetor aqui, se ele tiver divergência... Porque, veja, um vetor que é dado pelo rotacional de outro vetor é um vetor que tem divergência zero, certo? Então, esse vetor adicional é um vetor que tem essa propriedade. O vetor de divergência zero pode ser escrito dessa forma. Isso pode ser... O meu JD sempre pode ser escrito dessa forma. DDDT mais um vetor adicional que depende de outro vetor qualquer. Esse vetor pode ser qualquer um, certo? Qualquer vetor eu posso adicionar aqui. Né? Eu posso escolher... Observe que nada... Eu posso escolher qualquer vetor. Nenhuma escolha... Olha, qualquer escolha que eu tiver não vai alterar a propriedade do princípio de conservação da carga. Né? Então, eu posso ter liberdade de escolha desse vetor. Né? Então, se escolher V, tá ok, o rotacional de zero, esse termo aqui simplesmente desaparece. Né? Porque ele, existindo ou não, o divergente dele dá zero. Então, Maxwell simplesmente postulou que esse termo adicional é esse DDT aqui. Certo? E a questão é, com esse postulado, as experiências... né, futuras que apareceriam, comprovariam isso ou não, né? E de fato comprovaram, né? Experiência de Hertz, né, de transmissão de radiação, né? E várias experiências. A equação, o termo adicional é esse. Porque na realidade não importa quem seja esse vetor adicional, ele tem divergência zero. E as equações de Maxwell especificam, tá certo, a divergência desse vetor, certo? Então não tem importância isso aqui na realidade. Não faria nenhuma diferença, certo? Ou se ficar com uma coisa que não tem nenhuma informação a respeito, basta zerar ela, certo? Ela não traz nenhuma contribuição. Então, esse é o termo que faltava introduzir, né? O JD, a densidade de corrente de deslocamento, é dada pela taxa de variação do tempo do vetor de deslocamento elétrico, vetor de densidade de fluxo elétrico. Com essa inclusão, a equação a lei de Ampère muda, certo? Agora para rotacional de H igual a densidade de corrente convencional mais a densidade de corrente de deslocamento, que é quem? DD dt, certo? Se você calcular, bom, quem é a forma integral disso é o quê? Integral de HDL, no caminho fechado. Eu vou botar assim para ficar mais fácil. É a corrente I convencional, certo? Mais, onde I é a integral de JDS, mais a corrente de deslocamento ID, que aparece, certo? Isso resolve esse paradoxo do capacitor, certo? Está claramente por que esse elemento tem que existir, certo? No caso do variante do tempo, né, se eu calcular a integral de HDL nesse caminho fechado aqui, certo? Eu posso usar como área limitada... Uma pergunta? Não. Eu posso usar como área limitada pelo caminho tanto essa área S1 que passa por um pedaço do condutor aqui, tá certo? Tem um elementozinho aqui, ó, passa aqui, que tem uma corrente física passando por aqui, mas posso, por exemplo, usar essa área que passa por dentro do capacitor, em que não tem corrente física passando por aqui, certo? Se não tivesse essa correção, o que acontecia? A integral de HDL seria a corrente I desse circuito, certo? Se eu calculasse por essa superfície S1, se eu calculasse por S2, daria zero. Violaria, né? Então, o princípio da conservação da carga. Então, o que acontece? Se eu calcular por aqui, dá I. Se eu calcular por aqui, dá ID, que deve ser igual a I, no caso, certo? Então, a corrente que flui aqui passa para o lado de cá, né? Então, a corrente passa para lá através dessa corrente de deslocamento que a gente imagina aí, certo? Ou seja, a gente não viola nenhuma lei com isso, né? E é por isso que eu posso passar a corrente daqui para cá, certo? Num capacitor, mesmo ele estando aberto, né?
A única exceção é quando você tem corrente DC, né? A corrente DC não passa. Você carrega o capacitor, não passa a corrente, tá? Por exemplo, um transformador de alta tensão, uma linha de alta tensão, né? Se vocês olharem aquelas torres, certo? Né? Daí tem aí isso aqui tem uma cadeia de isoladores, né? Se vocês de vidro, certo? E o cabo passa aqui, né? Daí tem outra torre lá embaixo, certo? Tem uma cadeia de isoladores de vidro para poder segurar o cabo de 500 mil volts, segurar ele e não. Isso aqui é aterrado, isso aqui é 500 mil volts, né? Então daqui para cá existe um isolamento elétrico de vidro, né? Certo? Passa a corrente aqui para cá, certo? Chamada corrente de fuga, né? Passa por quê? Porque ele tem uma tensão de 60 Hz, né? Passa a corrente muito pequena, de 0,1 mA. Né? Esses 500 mil volts passam para lá, porque tem uma corrente capacitiva, digamos assim, que é exatamente a corrente de deslocamento que está aqui, que vira uma corrente de condução aqui na malha do isolador. Certo? Então, essa corrente existe. Né? Então, essa é a origem desse efeito. Certo? Tá bom? Bom, então acho que a gente vai parar por aqui.